Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para corrigir mais uma questão da prova de História do Enem 2020? E hoje nós iremos discutir sobre as capitanias. Aliás, de maneira mais específica, nós não vamos discutir sobre todas as capitanias hereditárias. Hoje, nós iremos discutir basicamente sobre a principal capitania do período colonial, que for a capitania de Pernambuco. E aí, partiu? Pegue o caderno, pegue a caneta, porque o assunto é no pancadão. Vamos lá? Essa questão, ela é uma questão muito legal, porque ela traz, essencialmente, mais um movimento separatista que aconteceu no Brasil. E este movimento, ele foi para além da conspiração. E por que eu digo? Se a gente pensar, a grande conspiração, a primeira grande conspiração de um movimento separatista do Brasil vai acontecer em 1789, em Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira. É a primeira grande conspiração. Então é uma conspiração de pessoas letradas, é uma conspiração de latifundiários, é uma conspiração de gente da elite, gente rica lá em Minas Gerais, querendo se separar da metrópole portuguesa, principalmente reclamando acerca da derrama, acerca do quinto, enfim, acerca dos impostos que lá se cobravam. Mas nós sabemos que a Inconfidência Mineira, ela por muitos ela se estruturou basicamente mais por uma conspiração, não se efetivou. 10 anos depois, vai acontecer a Conjuração Baiana, com os mesmos pressupostos da Inconfidência Mineira, com um upgrade, e eu sempre falo que muito melhor. Diferente da Inconfidência Mineira, que era meramente uma separação e a manutenção das condições escravocratas aqui no Brasil, a Conjuração Baiana, não. A Conjuração Baiana queria a separação e o fim também da escravidão, mas também acabou se pautando basicamente por conspiração. Também não conseguiram efetivar. E por que eu fiz questão de construir isso? Nós vamos ter 2 décadas depois da Conjuração Baiana, por assim dizer, em 1817, o que nós vamos chamar de Revolução Pernambucana. E a Revolução Pernambucana, diferente da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, ela foi para além de uma conspiração. Ela conseguiu, sim, até se auto-organizar, autogovernar. Entretanto, essa Revolução Pernambucana, ela está muito relacionada à chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808. Então, quando a gente começa a analisar a história, a gente começa a ver esses diferentes períodos. 1808, a família real chega aqui no Brasil, centraliza toda a política, principalmente no Rio de Janeiro, vocês sabem disso, e a partir do momento que você centraliza a política lá no Rio de Janeiro, você tira aqueles comandos que outrora estavam presos na região Nordeste, perfeito? E aí, se você tira esse poder, você também tira o poder de produção, o poder de liberdade. A Revolução Pernambucana também traz os ideais iluministas e também vai contestar essas taxações, esses impostos que a família real vem colocando aqui no Brasil. E aí, qual é o principal contexto? Nós estamos pagando impostos para alimentar os luxos da família real. Nada que não fora diferente de qualquer contexto absolutista. Beleza? Dado esse contexto, essa panorâmica que eu apresentei aqui para vocês, vamos então para a questão. O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por 2 meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Reparem, a imprensa, se hoje a gente pensa que a imprensa ela é polarizada, vocês podem olhar que a imprensa sempre fora polarizada. Então, o Correio Brasiliense, representando o anseio de boa parte da população, ou o anseio descontente da família real aqui no Brasil, falou que o movimento de libertação e de separação que estava para acontecer na Revolução Pernambucana era um pedido de toda a população. Entretanto, a Gazeta do Rio de Janeiro, sede do governo, quer dizer,
sede do Império Português, afinal, com a chegada em 1808 da família real, a sede do Império Português passa a ser o Brasil, vai falar que não, o que está acontecendo em Pernambuco é apenas um desvio de norma, e claro que a gente vai resolver daquele modo que a gente sempre resolveu. Prende, enforca, exila e tá tudo certo. Então a gente tem duas referências aqui. Tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Eu acho muito legal, né, a Gazeta? Ou seja, aos vassalos dessa nação consagram ao Dom João VI. Era isso que estava falando. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, um fala que o que aconteceu em Pernambuco foi apenas um desvio, e o outro fala que era o pedido da população, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões entre, ou seja, quem estava insatisfeito com a estrutura política que o Brasil vivia em 1817. Ponto. É isso. Vamos lá. Quem estava? Então, quem estava insatisfeito, estava rolando uma disruptura da estrutura política, eram os quadro dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Aí não. Por quê? Este episódio na Revolução Pernambucana. Sim, a Revolução Pernambucana lutava inclusive por uma república. Entretanto, tal como a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana também fora moldado pelos grandes latifundiários ou por aqueles grandes senhores de engenho, que inclusive eles querem falar não, mas se eles eram grandes senhores de engenho é porque também tinham a manutenção da metrópole portuguesa, não é verdade? E se eles tinham a manutenção e se pautavam pelo plantation, eles também se apropriavam e também se utilizavam da escravidão. Então eles queriam sim se libertar de Portugal e tal como a Inconfidência Mineira que ocorrera antes, eles não queriam dar fim à ordem escravocrata que ocorria aqui no Brasil. Beleza? O que era a Revolução Pernambucana? Era uma estrutura, uma dissensão para com a estrutura política e econômica brasileira de grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Sim, sim. Inclusive, Pernambuco, durante a Revolução Pernambucana e mesmo após a Revolução Pernambucana, vai se pautar por uma organização territorial. E diferente da Inconfidência e da Conjuração, eles partem para além de uma mera conspiração. Então, sim, são grupos regionais. É uma revolta da elite regional contra a grande centralização que ocorrera no Brasil com a chegada da família real em 1808. Para tanto, é só vocês olharem os dois contextos da história, amores. 1817, 1808. Não satisfeitos com esses, vamos fazer a conta rápida, 1808, 11 anos, olha só, 11 anos, é isso? 9 anos, né? Com esses 9 anos de família real, eles começam a lutar por uma maior participação política. Beleza, amores? Então, é essa questão B de boa. Bom, mas vamos entender o porquê não pode ser a C, a D e a E. A C, uma dissensão entre intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, ou seja, tira o poder da igreja. Aqui, amores, é uma mentira, porque durante a Revolução Pernambucana, setores da igreja, inclusive, participaram diretamente. Dentre um dos principais líderes da Revolução Pernambucana, nós podemos trazer o nome do Padre João Ribeiro. Pois é. Então, até onde eu sei, um padre não ia lutar contra os domínios eclesiásticos. Tudo bem? De homens livres em torno da extensão do direito de voto. Olha só, talvez a extensão do direito de voto seria uma consequência prática se a Revolução Pernambucana tivesse efetivado toda a sua ordem e não assistido só em 1822 à independência do Brasil, pois a Revolução Pernambucana queria a república, mas ela não conseguiu isto. E elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Não, mesmo porque
os ideais da Revolução Pernambucana também estavam pautados pelos contextos iluministas, e os contextos iluministas não têm este aprisionar de centralização política, tal como a monarquia ou próprios valores absolutistas lá na Europa e também herdados aqui no Brasil assistiam. Beleza? Então, essa é sim a questão B de boa. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Beleza? Então, essa é uma pergunta muito, muito, muito interessante. Aliás, a capitania de Pernambuco, ela representou basicamente a estrutura econômica do Brasil colônia. A partir do momento que há a insurreição pernambucana, aí sim a gente começa a ter uma divisão e um crescer da região centro-sul. Mas até ocorrer a insurreição pernambucana, a capitania de Pernambuco foi o principal espaço de produção econômica do Brasil colônia. Beleza, amores? Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Gostou do assunto? Bom, não custa nada se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, para que eu possa continuar produzindo vídeo dessa maneira. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um grande abraço e vamos juntos até o final.